Esse era o seu Zé de Assis. O seu Zé de Assis, ele faleceu em 2023, aos 104 anos de idade. Ele foi o fundador da Corporação Musical Lira Perdoense, né, uma banda marcial aqui da cidade. E a instituição cultural mais antiga da cidade, ela tem mais de 50 anos. E ele foi regente dela até os 90, maestro dela até os 90. Seria a banda oficial da cidade. Isso, exatamente, a Lira Perdoense, exatamente. E essa é a batuta dele, né, que ele usava para reger. Aqui a gente tem a Abadia, né? A Abadia, ela foi a primeira fotógrafa de Perdões. A primeira fotógrafa, a primeira mulher a ter carteira de motorista, a primeira mulher a ser taxista aqui de Perdões. Ela era uma empresária mesmo, ela tinha o comércio dela, vendia várias coisas, né? Essa foi uma das primeiras câmeras dela que ela usava e assim, por muitos anos ela foi a única. Então, todo mundo de Perdões, da época dela, tem uma foto com a Abadia. Tirava legal, foto, bacana. Né, todos os casamentos, festas públicas, tudo era ela. E essa é a Dona Alba, eu falei pra vocês lá no começo. Dona Alba. Isso, a professora, né? Sim. Tá com 104 anos. Aqui a gente tem um diploma de professora dela. E um terço, ela é muito católica, né? Muito religiosa, um terço que ela mesma fez à mão. Que legal, né? Muito bacana. Continuando a exposição aqui a gente fala sobre a Estrada de Ferro. A Estrada de Ferro foi, assim, muito importante para Perdões, porque, como eu falei, Perdões começou a desenvolver a partir da Igreja do Rosário na parte alta da cidade. Então, a parte baixa, que a gente chama de várzea, né? Ela não tinha praticamente nada, até que foi construída a estação de trem. Antigamente, era realmente uma estação de viajantes, né? De trem de viajantes, então tinha muito movimento por ela. Então, graças a esse movimento, as fotos de Perdões desde 1911, né? Fotos antigas, mercearias da época, cinema da época, time de futebol, né? Tudo como era antigamente. E aqui a gente tem festas, né? As festas mais tradicionais aqui de Perdões. Essa é a banda que você falou dali? Não, essa é a festa de Congada, de Reinado, sabe? Nossa Senhora do Rosário, São Benedito. Tá. Então, todo ano, aqui é bem forte essa cultura, né? Das Congadas aqui em Perdões. Sábado mesmo, domingo passado, teve uma festa de Folia de Reis, né? Folia de Reis também. Então, esse daqui é um 1º de junho, nos anos 40, aniversário da cidade. Desfile de 7 de setembro, em 59. Procissão de Semana Santa, né, também, dos anos 60. Essa imagem, Nossa das Dores, é a mesma imagem que é usada até hoje na procissão. Essa daqui é a banda, que eu falei. Essa é a banda, né? Só que esse foi o primeiro uniforme deles. Hoje o uniforme deles é amarelo e azul. Tá. Mas assim, a banda toca, né, em todo aniversário da cidade, alvorada no Natal, todos os eventos oficiais da cidade, ela sempre toca, né? Isso aqui é um carnaval do ano de 1930. Nossa. Carnaval de clube, Muito bonito, legal. Bem bacana. Esse daqui foi a primeira exposição agropecuária, né? Que também já tem de 81. E aquela lá tem bastante gente, né? Essa daqui? Esse daqui é um desfile de 7 de setembro também. Tá. Desfile de 7 de setembro. Aquela uma lá que tá... Esse daqui é o Seu Lulu. O Seu Lulu, ele é um carnavalesco muito famoso aqui em Perdões também. Ele também era músico. Ele que escreveu o hino de Perdões. E ali ele estava vestido de abacaxi. Ele disse que na época, quando ele vestiu de abacaxi, a cidade foi loucura, né? Na época, com a fantasia dele, que era uma fantasia muito bem feita, muito diferente. Hoje em dia existe o bloco do Lulu, que o símbolo da camisa do bloco é um abacaxi, por causa da fantasia. Manteve a história. Bacana. Partindo para outra. Aqui a gente tem as escolas da cidade, né? Então a gente tem desde a mais antiga, que é outra, Viana Varenga, como eu falei. Essa daqui é o Dulce Oliveira, né? A escola que a Dulce Oliveira fundou. Essa foto foi bem no início, quando ela foi construída, né? Hoje já tem construção para todo lado, é o centro de Perdões praticamente. Certo. Então a gente tem a escola João Melo Gomide, que é aqui pertinho. A escola Professor Getúlio José Soares, que fica numa comunidade rural aqui da cidade, no Retiro das Pimentas. Padre Pedro Machado, Escola Elvira Lopes Rezende, Carmelita Carvalho Garcia, José Norberto de Andrade, a PAI, aqui da nossa cidade, o NAI, que já é uma escola particular, o CEMEI de Mundo Alvarenga, CEMEI Ana Rezende, e essa última também é uma escola rural, que é Joaquim Camilo Mendes. Quantos habitantes está tendo agora aqui? Por volta de 22, 23 mil. Quer dizer, tem bastante escola, né?
Tem bastante escola, Pelo sim. número de pessoas, né? Tem bastante escola e não tá aguentando, né? Muito legal. É? Tá precisando de animais, principalmente Tem que abrir ensino mais? médio. Seu hospital? Tá precisando. Isso, essa é a Santa Casa de Misericórdia de Perdões. Ela foi inaugurada em 1922, né? Então ela também é um patrimônio, né? Um bem tombado da cidade. Ela também fica aqui pertinho também. E esses 4 aqui foram 4 médicos muito importantes na história de Perdões, né? 4 médicos que realmente todo mundo aí, os mais velhos, se lembram, que ajudou muita gente, cuidou de muita gente. Tudo bem? Boa tarde. Joia. Os médicos, né, que iam a cavalo nas comunidades, né? Nossa, hein, olha. Sim. Esse daqui é o Dr. Carlos, dizem que ele deixava na porta do consultório dele, né? Onde ele estava. Porque quem que precisasse, né, não tinha telefone, não tinha nada, né? Quem precisava com urgência sabia onde procurar ele, né? Sempre deixava. Tal hora eu vou ter em tal lugar, tal hora. Ah, ele deixava marcado? Deixava marcado na porta do consultório. E ele foi um dos primeiros ou um dos últimos? Ele foi. Tá em ordem aqui? Mais ou menos. Na verdade, um dos últimos foi mais o Dr. Custódio e o Dr. Arthur. Ah, tá. Sim. Bandeirinha, onde que vai começar? Pode começar, eu acho que de cima pra baixo. Como, né, mais ou menos? Como assim? Pode começar a atravessar. Elas escreverem que perdões elas querem para o futuro. O que elas querem, né, para o futuro de perdões. Aí é das mais divertidas respostas, né? Das crianças. Exatamente, assim, a sinceridade das crianças, né? Tem aí, ter mais férias, ter shopping, ter cinema. Até eu quero mais empatia das cultura. pessoas. Isso, Quero exatamente. que tenha mais oportunidades para a saúde. Eu quero ser médica. Que legal. Meditações e respira, mais respeito no Se não tempo. tiver necessidade, ele no segundo de tarde, por favor. O que esse aluno quis dizer no caso, né? Veio umas crianças bem- muito pequenininhas, bem, sabe? então. De 4, 5 anos. Legal. Mas vai saber alguma coisa quer dizer, né? Alguma coisa quer dizer. Legal. Bacana. Algumas das escolas, né? A gente não fez de todas porque não cabia, né? Aham. Mas assim, até os alunos foi muito engraçado. Que quando eu falava, daí eles falavam assim, mas era uma pessoa, né? O padre, né? O padre Pedro Machado, ele tem uma história muito trágica. Ele faleceu em 52, se eu não me engano, num acidente e o carro dele estragou em cima da linha do trem, bem na hora que o trem estava passando. Nossa. E passou, né, pelo carro, faleceu ele e mais 2 pessoas que estavam no carro. Foi bem triste, né? O João Melo Gomide foi prefeito de Perdões, um dos principais prefeitos da cidade. O Otaviano Alvarenga, né, ele, na época da construção da escola, ele e o irmão dele, o Zoroastro Alvarenga, que conseguiram os recursos, né, eles eram políticos, né, eles que conseguiram os recursos para construir a escola. E durante a construção da escola, ele veio a falecer, né, antes de inaugurar a escola. Por isso que foi dado o nome dele, né, a escola José Soares, e ele foi um dos primeiros professores da escola lá quando, né, não tinha o nome dele, né, era só a escola rural mesmo. Isso na década de 40, mais ou menos, 40, 45, mais ou menos. Só a Carmelita Carvalho Garcia, que não era daqui, ela era da cidade vizinha, mas ela, né, a família dela uma família muito rica aqui da região, então ela ajudou, na verdade, muitas cidades. Tem muitas cidades aqui vizinhas que tem uma escola com o nome dela. Nossa. Tem várias, que ela ajudou vários lugares, várias cidades. Nossa, muito legal. Que bom. Acho que foi gratificante. Foi legal. Que ótimo. Como que é seu nome? Renata. Obrigada, Renata. Então aí, ó, a gente está entrevistando o canal. Bom, Aqui, né, estamos aqui no canal Livres como Águia, né? Aqui com a nossa amiga Renata, né, que expôs aí tudo, essas maravilhas aqui, né? E nós ficamos agradecidos pela atenção dela aí, tá bom? Fico feliz. e da sua colega de antes, que ficou aqui também? A Bruna, A sim, Bruna. a Bruna também. e o Luiz Fernando. Isso. Tá Todos bem. Nós trabalhamos aqui no Mundo Cênico. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Fico feliz que vocês tenham gostado.